Bem-vindo ao canal Lê para mim, Robô. Aqui apresentamos a leitura facilitada das leis brasileiras, com linguagem clara e objetiva. Durante os áudios, a versão oficial da norma, a chamada Lei Seca, é exibida ao fundo. A fonte utilizada está disponível na descrição. Este conteúdo é de caráter informativo e educativo, não substitui a leitura da lei, nem constitui orientação jurídica. É um recurso complementar para revisões de concurseiros. Leitura facilitada do Código de Processo Penal. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Revisão 2. Nesta revisão, vamos ver sobre as citações e as intimações no processo penal, onde serão abordados os artigos 351 a 369 e também os artigos 370 a 372. Artigo 351. Citação inicial do réu por mandado. A primeira citação do réu deve ser realizada por meio de mandado, quando ele estiver dentro do território sujeito à jurisdição do juiz que determinou a citação. Isso significa que, estando o réu na mesma área de competência do juízo, a forma adequada de chamá-lo ao processo é a citação pessoal por mandado, cumprida por oficial de justiça. Exemplo. Imagine que um processo criminal seja instaurado em uma vara criminal da cidade de Campinas e o réu resida nessa mesma cidade. Nesse caso, como o réu está no território sujeito à jurisdição do juiz, a citação inicial será feita por mandado, entregue pessoalmente pelo oficial de justiça. Artigo 352. Conteúdo obrigatório do mandado de citação. O mandado de citação deve conter informações essenciais para que o réu saiba quem o está chamando, por qual motivo e quando e onde deve comparecer. Assim, o mandado de citação deve indicar 1. Identificação do juiz. Deve constar o nome do juiz que determinou a citação. 2. Identificação do querelante. Nas ações penais iniciadas por queixa, deve constar o nome do querelante. 3. Identificação do réu. Deve constar o nome do réu. Caso o nome seja desconhecido, devem ser indicados seus sinais característicos para possibilitar a identificação. 4. Endereço do réu. Deve ser indicada a residência do réu, se essa informação for conhecida. 5. Finalidade da citação. O mandado deve informar para qual finalidade o réu está sendo citado, ou seja, para responder ao processo penal. 6. Dados para comparecimento. Devem constar o juízo competente, o local, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. 7. Validação do mandado. O mandado deve conter a assinatura do escrivão e a rubrica do juiz, garantindo sua validade formal. Exemplo. Imagine que um juiz determine a citação de um réu para responder a uma ação penal. O mandado expedido informa o nome do juiz, identifica o réu, indica o endereço onde ele será citado, esclarece que a citação é para responder ao processo e especifica o local, o dia e a hora da audiência, além de conter a assinatura do escrivão e a rubrica do juiz. Dessa forma, o réu recebe todas as informações necessárias para exercer sua defesa. Artigo 353. Citação do réu por carta precatória. Quando o réu estiver fora do território da jurisdição do juiz responsável pelo processo, a citação não será feita por mandado, mas sim por carta precatória. A carta precatória é o instrumento utilizado para que um juiz de outra comarca realize a citação em nome do juiz que conduz o processo. Exemplo. Imagine que um processo criminal tramite em uma vara criminal da cidade de São Paulo, mas o réu resida no município de Santos. Como o réu está fora da jurisdição do juiz processante, o magistrado de São Paulo expedirá uma carta precatória para a comarca de Santos, a fim de que o réu seja citado por autoridade judicial local. Artigo 354. Conteúdo obrigatório da carta precatória de citação. A carta precatória de citação deve conter informações essenciais para que o ato seja cumprido corretamente por outro juízo. Assim, a carta precatória deve indicar 1. Identificação dos juízos envolvidos. Deve constar o juiz deprecante, que solicita o ato, e o juiz deprecado,
que irá cumprir a citação. 2. Sede das jurisdições. Devem ser informadas as sedes das jurisdições de ambos os juízos. 3. Finalidade da citação. A carta deve esclarecer para qual finalidade a citação é realizada, com todas as especificações necessárias, permitindo que o réu compreenda o motivo do chamamento. 4. Dados para comparecimento. Devem constar o juízo do local, bem como o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Exemplo. Imagine que um juiz da comarca de Ribeirão Preto precise citar um réu que reside em Franca. Para isso, ele expede uma carta precatória, na qual informa o juiz de Ribeirão Preto como deprecante, o juiz de Franca como deprecado, indica as sedes das duas jurisdições, esclarece que a citação é para responder a uma ação penal específica e aponta o local, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer. Dessa forma, a citação será realizada de maneira válida. Artigo 355. Devolução da carta precatória e situações especiais na citação. Após o juiz deprecado determinar o cumprimento da carta precatória e realizar a citação do réu por mandado, a carta precatória deve ser devolvida ao juiz deprecante, sem necessidade de cópia ou traslado dos autos. Primeiro, réu em outra jurisdição. Se o juiz deprecado verificar que o réu está em território sujeito à jurisdição de outro juiz, ele deverá remeter a carta precatória a esse outro juízo, para que a citação seja efetivada, desde que ainda haja tempo hábil para a realização do ato. Segundo, ocultação do réu. Se o oficial de justiça certificar que o réu está se ocultando para não ser citado à carta precatória, deverá ser devolvida imediatamente ao juiz deprecante para que sejam adotadas as providências previstas no artigo 362 do CPP. Exemplo. Imagine que um juiz da comarca de Sorocaba expede carta precatória para citar um réu que supostamente reside em Itu. O juiz de Itu determina o cumprimento da precatória e o oficial de justiça realiza a citação. Em seguida, a carta precatória é devolvida ao juiz de Sorocaba, sem necessidade de traslado. Em outra hipótese, o oficial de justiça constata que o réu se oculta para evitar a citação. Nessa situação, a precatória é imediatamente devolvida ao juiz deprecante, para que ele adote as medidas cabíveis. Artigo 356. Carta precatória por via telegráfica, em situação de urgência. Quando houver urgência, a carta precatória poderá ser expedida por via telegráfica, para agilizar a realização da citação. Nessa hipótese, a carta deverá conter, de forma resumida, os requisitos essenciais previstos no artigo 354 do CPP, suficientes para permitir o cumprimento do ato. Além disso, é necessário que a firma do juiz seja reconhecida, devendo a estação expedidora registrar essa informação, garantindo a autenticidade da comunicação. Exemplo. Imagine que um processo criminal esteja prestes a ter um ato importante, como uma audiência próxima, e o réu resida em outra comarca. Diante da urgência, o juiz decide expedir a carta precatória por via telegráfica, contendo os dados essenciais para a citação. A assinatura do juiz é reconhecida e a estação expedidora certifica essa informação. Com isso, o juiz da outra comarca consegue realizar rapidamente a citação do réu, evitando atrasos no andamento do processo. Artigo 357. Requisitos da citação por mandado. A citação por mandado deve obedecer a requisitos formais para que seja válida. Esses requisitos são: 1. Leitura do mandado e entrega da contrafé. O oficial de justiça deve ler o conteúdo do mandado ao réu e entregar a contrafé, cópia do mandado. Na contrafé, devem constar o dia e a hora em que a citação foi realizada. 2. Certificação pelo oficial de justiça. O oficial de justiça deve registrar em certidão que a contrafé foi entregue, informando se o réu aceitou ou recusou o recebimento. Exemplo. Imagine que um oficial de justiça vá até a residência do réu para realizar a citação. No local, ele lê o mandado ao réu, entrega a contrafé com a indicação do dia e da hora, e depois registra em certidão
que a contrafé foi entregue, anotando se o réu aceitou ou se recusou a recebê-la. Com o cumprimento desses atos, a citação por mandado é considerada regular e válida. Artigo 358. Citação do militar por intermédio do chefe do serviço. Quando o réu for militar, a citação não será feita diretamente a ele, mas sim por intermédio do chefe do serviço ao qual esteja subordinado. Essa forma especial de citação respeita a organização e a hierarquia militar, garantindo que o militar seja cientificado do processo de maneira regular. Exemplo: imagine que um soldado do exército responda a um processo criminal comum e esteja em serviço em um quartel. Nesse caso, o juiz determina que a citação seja encaminhada ao comandante da unidade militar, que ficará responsável por cientificar o militar sobre a existência do processo e o dever de comparecer em juízo. Artigo 359. Comunicação da citação do funcionário público acusado. Quando o acusado for funcionário público, o dia marcado para seu comparecimento em juízo deve ser comunicado tanto a ele quanto ao chefe de sua repartição. Essa comunicação tem a finalidade de assegurar o comparecimento do acusado e permitir a organização do serviço público, sem prejuízo do andamento do processo penal. Exemplo: imagine que um servidor público municipal responda a um processo criminal e seja designada uma data para seu comparecimento em juízo. Nesse caso, o juiz determina que a notificação seja feita ao servidor e também ao chefe do órgão onde ele trabalha, para que o comparecimento seja viabilizado. Artigo 360. Citação pessoal do réu preso. Quando o réu estiver preso, a citação deve ser feita pessoalmente, garantindo que ele tenha ciência direta e inequívoca da existência do processo penal. Essa regra assegura o direito de defesa e a regularidade do procedimento, mesmo durante a situação de privação de liberdade. Exemplo: imagine que uma pessoa esteja presa preventivamente em uma unidade prisional e passe a responder a uma nova ação penal. Nesse caso, um oficial de justiça se dirige ao estabelecimento prisional para realizar a citação pessoal do réu, entregando-lhe a contrafé e certificando o ato nos autos. Artigo 361. Citação por edital do réu não encontrado. Quando o réu não for localizado para a realização da citação pessoal, a lei autoriza que a citação seja feita por edital. O prazo do edital será de 15 dias, contados a partir da sua publicação, período em que se presume que o réu tomou ciência do processo. Essa forma de citação é utilizada em caráter excepcional, quando não é possível encontrar o réu por outros meios. Exemplo: imagine que o oficial de justiça tente citar o réu em diversos endereços conhecidos, mas não consiga localizá-lo. Diante disso, o juiz determina a citação por edital, que é publicada com prazo de 15 dias. Após esse prazo, o processo poderá ter andamento. Artigo 362. Citação com hora certa no processo penal. Quando o oficial de justiça constatar que o réu está se ocultando intencionalmente para não ser citado, ele deverá registrar essa situação em certidão. Após essa constatação, o oficial de justiça deverá realizar a citação com hora certa, seguindo as regras previstas nos artigos 227 a 229 do Código de Processo Civil. A citação com hora certa é utilizada quando há indícios de que o réu se esconde deliberadamente, impedindo a citação pessoal. Parágrafo único. Nomeação de defensor. Após a realização da citação com hora certa, se o acusado não comparecer ao processo, o juiz deverá nomear um defensor dativo para garantir o direito à defesa. Exemplo: imagine que o oficial de justiça vá diversas vezes à residência do réu e seja informado por vizinhos ou familiares de que ele está em casa, mas se recusa a atender para evitar a citação. Diante dessa situação, o oficial certifica a ocultação e realiza a citação com hora certa, avisando que retornará em dia e horário determinados. Se mesmo assim o réu não comparecer após a citação, o juiz nomeará um defensor dativo, assegurando a continuidade regular do processo. Artigo 363.
Formação do processo penal com a citação do acusado. O processo penal passa a estar formalmente constituído quando é realizada a citação do acusado. A partir desse momento, considera-se que o acusado foi chamado a integrar o processo. Primeiro, citação por edital. Se o acusado não for encontrado, deverá ser realizada a citação por edital, conforme previsto na lei. Quarto, comparecimento posterior do acusado citado por edital. Caso o acusado, que tenha sido citado por edital, compareça ao processo em qualquer momento, o processo seguirá o procedimento comum, conforme as regras estabelecidas nos artigos 394 e seguintes do CPP. Os incisos e parágrafos revogados ou vetados não produzem efeitos jurídicos. Exemplo: imagine que um réu seja regularmente citado por mandado. A partir dessa citação, o processo está formalmente formado e pode prosseguir com os atos processuais. Em outra situação, o réu não é encontrado e é citado por edital. Meses depois, ele comparece espontaneamente em juízo. Nesse caso, o processo passa a seguir o procedimento comum a partir daquele momento, garantindo-lhe o pleno exercício da defesa. Artigo 364. Prazo do edital de citação. Nos casos previstos no artigo anterior, o prazo do edital de citação será fixado da seguinte forma. Na primeira hipótese, o juiz deverá estabelecer um prazo entre 15 e 90 dias, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto. Na segunda hipótese, o prazo do edital será fixo de 30 dias. Essa regra define o tempo de duração do edital, período em que se presume que o acusado tomou ciência da existência do processo. Exemplo: imagine que o réu não seja encontrado e o juiz determine a citação por edital. Analisando as circunstâncias do caso, como a gravidade do crime e a dificuldade de localização do acusado, o juiz fixa o prazo do edital em 60 dias, dentro do limite legal de 15 a 90 dias. Em outro caso, enquadrado na segunda hipótese legal, o juiz determina a publicação do edital com prazo de 30 dias. Artigo 365. Conteúdo e forma do edital de citação. O edital de citação deve conter informações mínimas para permitir que o réu tenha ciência da existência do processo, ainda que de forma presumida. O edital deve indicar: 1. Identificação do juiz. Deve constar o nome do juiz que determinou a citação por edital. 2. Identificação do réu. Deve constar o nome do réu. Se o nome não for conhecido, devem ser indicados os sinais característicos, bem como a residência e a profissão, se essas informações constarem do processo. 3. Finalidade da citação. O edital deve informar para qual finalidade o réu está sendo citado, ou seja, para responder à ação penal. 4. Dados para comparecimento. Devem constar o juízo competente, o dia, a hora e o local em que o réu deverá comparecer. 5. Prazo do edital. O edital deve indicar o prazo, que será contado, do dia da publicação na imprensa, quando houver, ou do dia da afixação, quando não houver imprensa local. Parágrafo único. Forma de divulgação do edital. O edital deverá ser afixado na porta do edifício onde funciona o juízo, ser publicado na imprensa quando houver. A afixação deve ser certificada pelo oficial responsável e a publicação deve ser comprovada por exemplar do jornal ou por certidão do escrivão com indicação da página e da data da publicação. Exemplo: imagine que um réu não seja localizado e o juiz determine a citação por edital. O edital traz o nome do juiz e identifica, o réu informa. Que a citação é para responder a uma ação penal indica o juízo, o local, o dia e a hora para comparecimento e fixa o prazo contado da publicação. O edital é afixado no fórum e publicado em jornal local, com a devida certificação nos autos, tornando válida a citação por edital. Artigo 366. Suspensão do processo e da prescrição na citação por edital. Quando o acusado é citado por edital e não comparece ao processo, nem constitui advogado, a lei determina que o processo fique suspenso,
e o curso do prazo prescricional também seja suspenso. Durante essa suspensão, o juiz pode determinar a produção antecipada de provas urgentes, quando houver risco de que elas se percam com o tempo, decretar a prisão preventiva, se estiverem presentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do CPP. Essa regra busca equilibrar o direito de defesa do acusado com a necessidade de preservação da prova e da efetividade da justiça penal. Exemplo: imagine que um réu seja citado por edital e, mesmo após o prazo legal, não compareça em juízo nem contrate advogado. Diante disso, o juiz determina a suspensão do processo e da prescrição. Como uma testemunha-chave é idosa e corre risco de não poder depor futuramente, o juiz autoriza a produção antecipada desse depoimento. Além disso, constatados os requisitos legais, pode ainda decretar a prisão preventiva do acusado. Artigo 367. Prosseguimento do processo, sem a presença do acusado. O processo penal pode continuar mesmo sem a presença do acusado quando ele for citado ou intimado pessoalmente para determinado ato processual e deixar de comparecer sem apresentar justificativa válida. O processo também seguirá normalmente quando o acusado mudar de endereço e não comunicar ao juízo o novo local, dificultando sua localização. Nessas situações, a ausência do acusado não impede o andamento do processo, pois a lei entende que ele assumiu o risco de não acompanhar os atos processuais. Exemplo: imagine que um réu seja citado pessoalmente para comparecer a uma audiência, mas não compareça e não apresente nenhuma justificativa. Mesmo com a ausência do acusado, o juiz determina que o processo siga normalmente, com a realização da audiência e demais atos processuais. O mesmo ocorre se o réu mudar de residência e não informar o novo endereço ao juízo. Nessa hipótese, o processo também prossegue sem sua presença. Artigo 368. Citação do acusado no exterior por carta rogatória. Quando o acusado estiver no exterior, em local conhecido, a citação será feita por carta rogatória. Enquanto a carta rogatória não for cumprida, o prazo de prescrição fica suspenso. Isso significa que o tempo não conta para a prescrição, até que o acusado seja devidamente citado no estrangeiro. Essa regra garante que o processo não seja prejudicado pela demora natural da cooperação internacional. Exemplo: imagine que um acusado responda a um processo penal no Brasil, mas esteja morando legalmente em Portugal, com endereço conhecido. Nesse caso, o juiz determina a citação por carta rogatória, enviada às autoridades portuguesas. Até que a citação seja efetivamente cumprida no exterior, o prazo de prescrição permanece suspenso. Artigo 369. Citação em legações estrangeiras por carta rogatória. Quando a citação precisar ser realizada em legação estrangeira, ela deverá ocorrer exclusivamente por meio de carta rogatória. Essa forma de citação é necessária para respeitar a soberania do Estado estrangeiro e garantir a cooperação internacional entre os países. Exemplo: imagine que um acusado esteja vinculado a uma embaixada estrangeira localizada fora do Brasil. Nesse caso, a citação não pode ser feita diretamente, devendo o juiz expedir carta rogatória para que a autoridade estrangeira competente realize o ato. Artigo 370. Regras das intimações no processo penal. Nas intimações do acusado, das testemunhas e de todas as pessoas que precisem tomar conhecimento de algum ato do processo, devem ser observadas, no que couber, as mesmas regras previstas para as citações, descritas no capítulo anterior. Primeiro, intimação por publicação. A intimação do defensor constituído, do advogado do querelante e do assistente de acusação será feita por publicação no órgão oficial de divulgação dos atos judiciais da comarca. Essa publicação deve conter obrigatoriamente o nome do acusado. A ausência dessa informação pode gerar nulidade da intimação. Segundo, ausência de órgão oficial de publicação. Se não houver órgão oficial de publicação na comarca, a intimação poderá ser feita.
diretamente pelo escrivão, por mandado, por via postal com aviso de recebimento ou por qualquer outro meio idôneo. Terceiro, intimação pessoal pelo escrivão. Quando a intimação for feita pessoalmente pelo escrivão, não é necessária a publicação mencionada no parágrafo 1º. Quarto, intimação pessoal obrigatória. A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado deve ser feita sempre de forma pessoal. Exemplo prático de aplicação do artigo: imagine que uma audiência seja marcada em um processo penal. O advogado do réu, que é defensor constituído, é intimado por publicação no Diário Oficial, com a indicação do nome do acusado. Já o Ministério Público recebe a intimação pessoalmente, assim como o defensor dativo, garantindo que todos tenham ciência válida do ato processual. Artigo 371. Intimação por despacho na própria petição. É permitida a intimação por meio de despacho lançado na própria petição em que a intimação foi solicitada. Nessa forma de intimação, devem ser observadas as regras aplicáveis, especialmente aquelas previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal, no que couber. Isso significa que a ciência do ato pode ocorrer diretamente no processo, sem necessidade de nova expedição de mandado ou publicação separada, desde que respeitados os requisitos legais. Exemplo: imagine que o advogado do acusado apresente uma petição requerendo a designação de audiência. O juiz analisa o pedido e, no próprio despacho da petição, marca a data da audiência, considerando as partes devidamente intimadas daquele ato. Nesse caso, a intimação ocorre por despacho na própria petição, sendo válida conforme autoriza o artigo 371. Artigo 372. Redesignação da audiência de instrução. Quando a audiência de instrução criminal for adiada, por qualquer motivo, o juiz deve marcar imediatamente a nova data e o novo horário para a continuação do ato. Essa nova data deve ser fixada na presença das partes e das testemunhas sempre que possível. A decisão deve ser registrada em termo nos autos, garantindo a formalização e a ciência de todos. Exemplo: imagine que uma audiência de instrução seja iniciada, mas precise ser adiada porque uma testemunha essencial não compareceu. Diante disso, o juiz, ainda na audiência, define a nova data e o novo horário para a continuação da instrução, informando as partes e as testemunhas presentes. Essa decisão é registrada nos autos, tornando válida a redesignação da audiência. Acesse nossa playlist. Bons estudos!